Hariom, minha gente, e sejam bem-vindos ao Fé, Axé e Acarajé, o podcast mais temperado do Brasil. Vamos lá, e hoje o nosso tema é o caráter. Como esse substantivo tão peculiar, que denota índole, alma, ânimo, aptidão, repleto de sinônimos assim nesse nível, né? Como esse substantivo é algo de uma importância para determinar o seu posicionamento na corporação e no lar também. E como a oração pode te ajudar na construção de um caráter firme e leve. Essa relação que o caráter tem com a formação do seu ser interior, a sua essência, como essa disciplina da oração pode nutrir os seus limites internos e também como esses limites internos, eles atrapalham o nosso dia a dia. E como conciliar eles dois nessa nossa caminhada, né? Então vamos lá. Como fortalecemos o nosso caráter e nos guiamos em direção aos nossos objetivos finais? Olha, o poder do canto sagrado é que ele permite nos conectar com o divino. Para mim, o divino é a experiência da alma e do coração. E quando eu conecto com essa energia, eu sempre encontro um caminho. Eu sempre encontro um caminho quando estou bloqueado, me sentindo para baixo, me sentindo sozinho. E é muito incrível. O assunto número 1, quando o tema é nutrição, é que as pessoas precisam parar de comer comidas ultraprocessadas. Pois veja o exemplo da fritura. Qualquer comida na Índia tem mais sabor que as outras comidas no mundo quando se trata de sabor de especiarias. E isso eu não discuto com ninguém. Se a sua comida tem especiaria, é porque ela veio de lá, ou qualquer coisa que o valha, ou de um desses locais que eu continuo sempre repetir aqui, que são berços das civilizações, né? Mas no meu caso eu uso a referência da Índia constantemente, porque, cara, para mim é antigo aquilo lá, tá? Descobri outro dia até que o jiu-jitsu parece que veio de lá, né? Vai para o Japão e toma um caminho e renasce aqui no Brasil, que coisa, né? Mas o assunto não é esse, não. O assunto é oração. E o que é que você está fazendo falando de comida, Bernardo? Rapaz, veja bem. Em se tratando de nutrição, só 20% entra pela boca da gente. O que a gente fala, o que a gente escuta, o que vai para a nossa pele e principalmente os nossos pensamentos. Vigie os seus pensamentos. Orai e vigiai, né? Falamos aqui outro dia sobre o pensamento positivo e o negativo, qual deles tomar cuidado, qual deles a gente deve investir mais, qual deles a gente deve bloquear mais. Então vamos lá. Você sabia que só de você orar para o seu alimento, você é capaz de fortalecer aquele alimento ou aumentar a conexão entre vocês, somente de estar olhando para ele e vibrando perto dele com palavras positivas? Pois é, vocês lembram daquele experimento da água? Que uma das águas tinha a imagem de Madre Teresa de Calcutá e a outra um retrato de um cara que ninguém gosta? Pois é, gente, alimento contém água, você contém água. Existe uma frequência que se conecta através de tudo isso. E, por incrível que pareça, nós somos 70% água, o mundo é 70% água. Tem todas essas coisas aí, né? Então, o que eu digo a vocês é que vibrem para o seu alimento. Da mesma forma, eu peço para vocês vibrarem para vocês e para os seus pensamentos. Abençoe seus pensamentos. Essa é uma das melhores formas que existem, né, através da oração, de que você pode e deve beneficiar tudo aquilo à sua volta com a simples bênção.
A própria bênção em si já é um estado de consciência e de conexão que você precisa para estar participando daquele momento ali, você e a comida nas horas da refeição. Percebe? E enquanto você está ao longo do dia pensando e etc., vê se aquele pensamento, cara, não é elevador, né? Ele é um pensamento elevador, ele carrega você para uma frequência mais alta do seu ser. Então, os átomos e as moléculas daqueles nutrientes irão se tornar você ao longo daquela semana. E assim depositar aquela boa intenção naqueles alimentos que você sabe serem saudáveis para você. Faz com que aquilo retorne para você, mais ainda. E você simplesmente sabe que isso é verdade. E depositar todo o seu bem maior naqueles alimentos que irão curar você para o que você precisa que seja curado em você. Nutrir aquilo que precisa ser nutrido em você. Que leve nutrientes para substituir aqueles nutrientes que já não estão realizando nenhuma serventia no seu corpo. Eles irão fortalecer seu sistema imunológico, por exemplo. Levar alegria para o seu microbioma é bênção. Aquilo vai cuidar da sua serotonina, que permite você elevar seus pensamentos, expandir suas ideias mais criativas e amar o próximo, quem sabe, né? E Deus abençoe esse nosso alimento. Percebe quanta coisa acontece quando você nutre o seu alimento com oração? Ele vai nutrir você. É a lei da ação e da reação, é dando que se recebe. É a abundância isso, gente. É um pensamento extremamente abundante. Você está ali se conectando com aquele alimento através de uma simples oração. Então, eu acredito fortemente no poder das orações. Então, a gente começa fortalecendo o nosso caráter, honrando aquilo que nos nutre. Honrando o alimento que nos nutre, honrando as coisas que nós vemos e lemos, as coisas que ouvimos, as pessoas que nós ouvimos. Né? Eu estava vendo outro dia aqui que se você, dentre as pessoas que têm mais qualidade de vida, existem as que têm mais qualidade de vida ainda, que são aquelas pessoas que veem e ouvem os pássaros. Porque o ato de escutar pássaro relaxa. Mas o ato de você ver aquele ser leve pulando de galho em galho, aquilo ali então faz você fluir com todo. Né? Feng Shui na vida da gente. Né? O pássaro não voa, ele voa com o vento. E o peixe não nada, ele nada com a água. Né? Então é uma coisa de fluidez realmente. E eu acho que tem tudo a ver com quando você quer mudar o seu posicionamento, quando você quer crescer o caráter que tem dentro de você. Eu acredito que uma das formas é você orar, tá? Orar para tudo que está acontecendo na sua volta. Tá? Então, quando a gente está em oração, existe também uma região específica no cérebro frontal, né? No lobo frontal. E essa área desperta uma sabedoria dentro de você. Ou seja, ela transforma, metaboliza, cataboliza, processa um conhecimento, vamos dizer assim. Isso é como se você despertasse esse campo que eu gosto de chamar de campo de pura potencialidade, que eu me refiro sempre, que fica no nosso plexo solar, mas que está inteiramente conectada com essa região situada no nosso lobo frontal, que tem o poder de tomar as decisões, que ajuda a gente a tomar as nossas decisões. É como se nós nos preparássemos para tomar melhores decisões quando a gente ora. A oração consciente, ela é uma espécie de massagem para estimular, através do relaxamento, a nossa capacidade de tomar as decisões. Provavelmente, se você quiser tomar uma decisão, basta escolher uma música de baixa frequência e lá estará a decisão mal tomada. E assim a ciência tem nos ajudado a perceber melhor como essas atividades milenares são perfeitas para aumentar a nossa disciplina,
A oração afasta o pensamento obsessor, que atrapalha a nossa capacidade de julgamento. Sentiu dificuldade de realizar uma escolha? Para qualquer situação, ora um pouquinho e vai com tudo. E vamos lá, né? E se tudo que você está passando está te preparando para tudo o que vem pedindo? E se a dificuldade e o obstáculo que você está vivenciando está te ensinando algo de muito valioso? Já pararam para pensar nisso? A disciplina pessoal e os nossos limites internos estão extremamente conectados. Uma disciplina pessoal que é justa com o corpo, justa com o Atma, né, o nosso corpo energético, justa com a sua cognição, aquelas emoções e aquele ser que julga tudo dentro de você. Além do seu intelecto, que é o adulto, né, aquele que é capaz de decidir e precisa ser firme e leve nas suas decisões. Então, desde que você dê a cada um dos seus campos ou corpos o que lhe corresponde como tarefa, sem sobrecarregar um campo mais do que os outros, é exatamente daí que surge o conceito de justiça de Platão, que está sempre citando em sua República. Você percebe que essa ideia vem de um pensamento autossustentável, que você precisa ser justo com todas as funções do seu corpo. E para uma sociedade funcionar e de igual maneira, precisa que as coisas sejam justas, né? Ou de outra forma, ajustadas. As coisas ajustam, né? Se ajustam muitas vezes, né? A história da caçamba lá, né? Que vai cheio de abóbora e aí de repente no meio do caminho tava tudo bagunçado, mas aí de tanto trepidar o chão, as abóboras chegam encaixadinhas lá do outro lado. Que coisa, né? Eu adoro essa fábula. Então, se formos desmembrar, seria algo do tipo assim: dar ao corpo físico o alimento com a qualidade e a quantidade necessárias, assim como as atividades físicas também. Da atividade física vigorosa, mas também de relaxamento, sem esquecer de dar a ele o sono e atender a isso com a devida justiça. Tem que ser para valer, né? E isso vale para os outros veículos também, tanto para a mente, quanto para o intelecto, quanto para o Atma. O que é interessante desse pensamento é que você pode achar que seu corpo merece 200 gramas de goiabada cascão, com mais 250 gramas de queijo meia cura da canastra. E essa é a parte que Maia chegou na sua vida, né? Que você está delirando. E isso é um desejo. E isso é da mente, gente. Então a gente tem que nutrir a mente da gente. Bem como não se faz necessário que as pessoas a quem eu quero bem queiram tanto bem a você como você quer o bem dessas pessoas. Você não precisa disso. Você não vai definir o quanto você sente por alguma pessoa ou o que você sente por uma pessoa pautado no que aquela pessoa lhe dá de volta. É óbvio que você não precisa se submeter a coisas pelas outras pessoas que não fazem justiça ao que você está recebendo dela. Mas perceba como é nesse pensamento, é nesse lugar de decisão que surge o nosso caráter. O que você precisa é respeitar os sentimentos das pessoas. E deixe que as pessoas amem o que elas quiserem e quem elas quiserem. E que você seja mais doação e amor, sem esperar nada em troca. Querer que necessariamente alguém te ame é uma fantasia do plano emocional que mais prejudica, pois está nutrindo uma fixação mórbida e não propriamente benéfica. É coisa de você querer goiabada cascão com queijo da canastra o tempo todo. Você não está se amando, você não está dando amor para aquela, você não está sendo justo com o corpo, né? A mente não está sendo justa com o corpo, não é isso? Será preciso contar com a lucidez para ter uma consciência e uma compreensão apurada de cada veículo e as suas interações e a demanda de um alimento sadio. E isso é a tão famosa disciplina pessoal, minha gente. É só isso, aliás, é tudo isso.
Então, se você quiser ser bem-sucedido em algo, descubra todas as atividades que você precisa realizar quando ninguém está olhando e faça elas melhor do que todos eles. Você só está a uma decisão de uma vida diferente, a uma decisão de moldar o seu caráter para algo que você quer que transborde por você. E você precisa se empenhar e se arrastar por todas as desculpas que você irá inventar e todas as emoções e começar a agir. E isso te faz um estreante. Tudo isso. Isso é só o começo, tá? O que você faz com você é sua responsabilidade. E você veio ao mundo para crescer. E tem vários pontos que você precisa trabalhar. Cada um desses pontos contém uma quantidade e uma força magnética atreladas a eles, que atraem desafios que vão gerar um esforço vindo de você. E isso é igual a trabalho, que irá gerar uma necessidade de aperfeiçoamento das suas partes nesse ponto. Um verdadeiro trabalho de autolapidação. Você precisa se corrigir, se lançando nesses desafios e se forjar de uma maneira única. Deixa queimar. Deixa queimar o que não presta, o que for algo que não vai servir, aquilo não vai voltar mais nunca. Aquilo vai se dissipar no fogo, na transformação, ele não volta mais. E nesse processo de formação do caráter, Bernardo, como reconhecer o Zé Ninguém no processo? Você saberia elaborar um pouco sobre esse assunto de mentalidade de crescimento? Tá, vamos lá. A mentalidade de crescimento, descrita na questão acima, ocorre também no lobo frontal. A prática de estímulo do lobo frontal leva a nós vermos cada obstáculo como uma parte necessária e não opcional do processo de crescimento e desenvolvimento do nosso ser e do nosso caráter. As pessoas mais sábias e pacíficas são caracterizadas por criarem espaço interno suficiente para permitir todas as suas partes coexistirem apesar das contradições, tendo espaço para a criatividade, mas também para o medo. O medo, falha e estresse podem ter um papel positivo a depender da forma que você prepara a sua mente. É um treino cognitivo de anos, não acontece da noite para o dia, mas aprende-se muito sobre sua bondade, aprendendo a observar a sua maldade. Já parou para pensar nisso? E eu sei que isso pode parecer controverso, mas você tem a permissão de perguntar, por exemplo, o que você quer. Você quer mais comunicação? Peça por isso. Se você quiser conflitos, sendo manipulado de uma certa maneira, se você quer mais intimidade, quer flores, recados carinhosos, mais palavras de afirmação, dancinhas fofinhas, festa na cozinha, basta pedir. E eu sei que tem uma parte de você que diz assim, espera um pouco. Mas e se eu pedir por isso e eu ganhar isso? Aí não tem tanto significado, né? Ou então que a pessoa pode não ser a pessoa certa, já que simplesmente eles não sabem o que eu preciso, eles não intuem o que eu preciso e tudo mais. Gente, nem sempre esse é o caso. De fato, isso pode até ser um mecanismo de defesa que está mantendo você longe da vulnerabilidade de se expor e expor tudo o que você quer. O que é tranquilo é justo. Mas eu vou te dizer algo mais. A conexão requer vulnerabilidade. E vulnerabilidade inclui expressar o que você quer e o que você precisa. Então você pode se frustrar, se confundir e se desapontar do medo que você sente. Ou você pode se inclinar, né, ou acolher sua vulnerabilidade. Pois você pode conseguir o que você quer quando você pede por isso. E agora você viu o Zé Ninguém? Você conhece o Zé Ninguém? Você conhece o Zé Ninguém a partir do momento que eu saio procurando culpados para tudo que acontece comigo. Tudo é responsabilidade de alguém. Se eu não sou responsável por nada que acontece comigo, que nome eu poderia dar a essa pessoa?
ou irresponsável? Bom, apelido vocês que escolhem. Mas é isso, gente. O Zé Ninguém mora dentro da gente. Quando a gente chama alguém de Zé Ninguém, é porque a gente sabe exatamente ser aquela pessoa. Então não existe Zé Ninguém. Existe você precisando tomar atitudes na sua vida que você realmente não está tomando. E isso diminui o seu caráter. Faz sentido para você isso? E vamos lá, né? Porque a partir do momento que eu escolho assumir que tudo que eu vivi na minha vida e foi através dessas experiências que eu escolhi crescer, portanto você se torna responsável pela sua vida e assume ser responsável por ela, não é isso que eu quero dizer. Aí sim você começa a pensar em transformar a si e ao mundo. Porque se eu sou responsável, o poder sobre mim é meu. Se você é responsável por tudo isso, o poder é seu. Então, quando o poder é meu, e o poder sobre mim é meu, né, da autorresponsabilidade, é a partir daí que eu possuo autonomia sobre as mudanças que ocorrem na minha vida. Aí eu deixo de ser o Zé Ninguém. Então, terceirizar a culpa significa que a mudança deve partir do outro. E qual o poder que você exerce sobre o outro? Será que é possível mudar o outro da maneira que você gostaria no prazo que você estabelecer? Quanta impotência, né? Imagina você agora o que é a causa da impotência, né? É o órgão sexual da pessoa ou são os pensamentos? Pois é, né? Então vamos lá. Nem queria entrar nesse assunto, mas olha só que exemplo que veio aqui. Eu e minha cabeça, né? Gente, eu não quero confundir vocês não, viu? O assunto é caráter ainda, tá? Mas eu tenho certeza que isso deve estar tocando lá no fundo. Eu falei que tinha profundidade hoje, tá? Então vamos lá. Eu, às vezes, dou uns conselhos tão bons para os outros que até parece que eu sei o que eu estou fazendo da minha vida. Mas vocês precisam ver que isso ocorre com 99% das pessoas. Se você acha que a pessoa que está ali no topo, ela sabe todos os passos que ela precisa dar, você está muito enganado. A pessoa lida com o que aparece. Ela está pronta para tirar medidas frescas das situações que aparecem para ela. Ela está ciente do que precisa estabelecer, né? O que são as suas prioridades, né? E principalmente ela nunca abandona uma tarefa mais importante por uma que só vai tomar seu tempo. O caráter está aí, gente, na escolha. E orar dá essa força para a gente, seja na sua casa, que você determinar o que é prioridade, seja na sua corporação, tá? Toda essa disciplina que você constrói ao longo do tempo, ela pode atuar a seu favor ou contra você. Basta você mudar a direção de quem é o responsável por tudo isso. Percebe? Porque no momento que alguém tem que te levantar da cama para você ir treinar, provavelmente a pessoa não vai te levantar e nem você vai ficar esperando a pessoa chegar para te levantar, tá? Você vai seguir dormindo e vai perder a hora. Então o que eu digo a vocês é, na vida, os culpados não existem. O que existem são responsáveis. Epiteto diz o seguinte: a extinção da culpa marca o início do progresso moral. E eu digo a vocês, quando se rega um sonho com fé, Deus abençoa a colheita. Eu ouvi isso muito na minha vida e hoje eu tive esse prazer de compartilhar com vocês. Minha gente, a gente vai ficando por aqui. Esses são depoimentos de mais um pensamento que eu tive. E eu agradeço muito por estar aqui e compartilhar com vocês. Vamos lá, a gente se vê no próximo. Harion!